Olha aí, então vamos responder as questões sobre instrumentos financeiros para a gente ratificar todo o nosso estudo teórico e treinar cada vez mais questões. Lembre-se de que questões é primordial. Sem resolver questões, repetir, massificar, não passa. Então, desde o primeiro dia, eu recomendo responder muitas questões, que é o que você vai fazer no dia da prova. Então, aqui você está assistindo, mas é importante que você tente sozinho responder as questões e, claro, outras questões do seu concurso lá da banca. Então, vamos na telinha. Olha aí, questões e instrumentos financeiros. Primeira questão, lembrando, como tudo foi detalhado na aula teórica, a ideia é a gente responder pelo método Felipe, método turbo de resolução na prova. Então vamos lá. No dia 31 de outubro de 2016, uma empresa realizou aplicações financeiras que remuneram juros compostos por dia corrido, com as características apresentadas na tabela a seguir. Nós temos o valor aplicado, a taxa de juros, a data de vencimento e a mensuração definida pela empresa. Os valores justos apurados para estas classificações em 31 de dezembro de 2016 eram os seguintes. Aí eu tenho uma mensuração e eu tenho aqui o valor justo. Pergunta: do balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2016, os valores que deveriam ter sido evidenciados para os títulos mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, para os títulos mensurados ao valor justo por meio de resultado e para os títulos mensurados ao custo amortizado, eles eram respectivamente e em reais de quanto. Então eu vou trazer aí na ordem. Lembrando que como ele quer no balanço patrimonial, nós sabemos que vai para o balanço patrimonial, nos títulos avaliados a valor justo, o próprio valor justo. Então vejam, olha, lá no balanço patrimonial, eu vou ter no título avaliado por valor justo por meio de outros resultados abrangentes, eu vou levar o quê? Eu vou levar o valor justo. Qual é o valor justo dele? Ah, 816 mil. Beleza. No caso do segundo, né, a gente elimina aqui, ó, essas três letras. Olha, o valor justo por resultado, vejam que ele deu igual, né? E ele é avaliado a valor justo, que é 402 mil. Pronto. Ficamos entre as letras A e E. Mas aí agora eu tenho que achar o quê? O custo amortizado. E aqui você tem que tomar muito cuidado para as pegadinhas. As pegadinhas que não é do malandro, mas é as pegadinhas da banca que ele vai tentar confundir você. Custo amortizado, nós sabemos que ele não é avaliado a valor justo. Olha aí. Logo, o que é que eu vou ter que encontrar aqui para o balanço? Vai ser o valor aplicado de 200 mil, mais o valor dos juros, ou seja, dos rendimentos. Ah, Felipe, então basta eu calcular um mês, 1% vezes 200 mil? Cuidado, porque se foi de outubro de 2016 e aqui é em dezembro, eu tenho que calcular 2 meses de juros. Então eu vou calcular aqui, ó, os juros de novembro, que é 200 mil vezes 1%, basta cortar 2 zeros, isso vai dar 2 mil. E aí você já vê que o gabarito é o quê? É letra E. Eu nem faria, tá certo? O outro cálculo. Por quê, Felipe? Olha, se novembro já é 2 mil, dezembro vai ser um pouco mais, então 200 é maior do que 202 mil. Não poderia ser 202 mil. Claro, eu teria que calcular dezembro. E aí, como são juros compostos, conforme ele fala aqui, olha, ele fala aqui juros compostos, eu tenho que pegar 200 mil mais 2 mil, 202 mil, e multiplicar por 1% para calcular o mês de dezembro. Corta 2 zeros com 2 zeros vai dar 2020. Quando eu somar aqui 2020 mais 2 mil vai dar 4.020. Eu somo aqui 4.020. O custo amortizado é 204.020. Confirmamos aqui o gabarito letra E de esforçado, tá bom? Então, basicamente é isso. Lembra, se ele quer o valor para o balanço, os itens avaliados a valor justo, eu vou levar o valor justo. Quem não é avaliado a valor justo, eu vou pegar o valor aplicado mais os rendimentos. Geralmente é um mês ou um ano, mas cuidado, que ele pode trazer algo que você precisa calcular
2 meses. Gabarito, letra E de esforçado. 2. Para responder as próximas duas questões, utilize as informações abaixo. A tabela a seguir apresenta as aplicações financeiras realizadas pela empresa Socaixa S.A. no dia 30 de novembro de 2021. São apresentadas as características, a forma de mensuração definida pela empresa e os respectivos valores justos para cada aplicação em 31 de dezembro de 2021, que é um mês depois. Eu tenho o valor aplicado, a data de vencimento, a mensuração definida, a taxa de juros compostos e o valor justo. Segunda, ele quer o valor total dessas aplicações apresentadas no balanço patrimonial da empresa Socaixa S.A. em 31 de dezembro de 2021, foi em reais, e ele quer o impacto reconhecido no resultado de dezembro de 2021 da empresa Socaixa referente às aplicações financeiras realizadas em novembro. Claro, quando ele quer o resultado de dezembro, ele quer em 31 de dezembro de 2021. Assim como aquele que é o balanço em 31 de dezembro. Olha, bem parecida com o anterior. Eu vou colocar na ordem. Custo amortizado, ele não é avaliado a valor justo, então vai para o balanço o quê? O valor aplicado mais o rendimento, que só é um mês agora, ó, novembro final, então eu só vou calcular o mês de dezembro. Então eu vou pegar 100 mil mais 100 mil vezes 2%, que é um mês. Então aqui vai ficar 100 mil mais 100 mil vezes 2%, tá certo? Eu corto 2 zeros com 2 zeros, 100 mil, 10 mil vezes 2 vai dar 2 mil, 100 mil mais 2 mil, isso é 102 mil. E aí os outros dois são avaliados a valor justo. Então vai para o balanço quem? O valor justo de 201 mil e 149. Então aqui vai ficar 201 mil e 149, tá? Do valor justo por meio de outros resultados abrangentes e do valor justo por meio do resultado. E aí eu vou ter o quê? E aí eu vou ter o total. Olha aí, vou somar aqui. 9 e 1, 10 com 2, 12, fica o 2 e vai 1. 1 mais 4 vai dar 5. 1 mais 2, 3 e 1, 4. 452 mil. O nosso gabarito é letra D de dado, tá? Claro, tudo isso foi explicado na teoria. Então você que está assistindo vai saber responder as questões, porque você já aprendeu a teoria. 3, agora eu quero impacto no resultado. Aí eu vou pegar, ó, custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes e valor justo por meio do resultado. Custo amortizado, ele não é avaliado a valor justo. Então vai para o resultado somente quem? Os rendimentos, que estão aqui, ó, 2% de 100 mil, que é a receita financeira. Então 100 mil vezes 2%, isso vai dar 2 mil. O valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele é avaliado a valor justo. Então eu tenho um rendimento ali. Porém, o ajuste a valor justo vai para o patrimônio líquido na conta de ajuste e avaliação patrimonial. Então eu vou reconhecer no impacto no resultado referente a esse título, avaliado pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, somente que, Felipe? Somente o valor do rendimento. Então aqui o impacto no resultado vai ser 200 mil vezes 1%, tá? 200 mil vezes 1%. Quando eu pegar isso daqui, eu corto, ó, o porcento e 2 zeros. Então isso daqui vai dar também 2 mil positivo. E o valor justo por meio do resultado, ele, né, reconhece os rendimentos e o ajuste a valor justo vai para o resultado. Opa, bom demais! Então, para eu encontrar o impacto total, basta eu pegar o quê? Conforme nós explicamos, eu pego o valor justo menos o valor aplicado. Então aqui basta eu pegar 149 menos 150, isso tudo vai para o resultado. Então 149 mil menos 150, como 150 é maior, vai ficar menos 150 menos 149, isso vai dar 1.000. 2 mais 2, 4 menos 1, o nosso impacto no resultado total, ele é de 3.000. Então o gabarito é a letra C de capacidade. Vejam que fica aí bem tranquilo depois que a gente massifica e treina muito o nosso estudo. Olha,
A FCC adora questões disso daqui. E quem criou esse método foi o método Felipe, copiado aí, né, por todos no Brasil, porque realmente chega ao resultado mais rápido. Ah, Felipe, como seria de lançamentos? No dia da prova não dá tempo. E lá na teoria, nas aulas anteriores, eu expliquei para você, ó, só o midibuiado, detalhado. Mas a gente tem que ir ganhando velocidade. Combinado? Então é treinar e aprender essa forma de resolução. Gabarito da terceira, letra C. Olha aí. Quarta, de acordo com a modificação trazida pela Lei nº 11.941 de 2009, a Lei 6.404 de 76, no balanço patrimonial, as aplicações em instrumentos financeiros e em direitos e títulos de créditos classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo são avaliados pelo valor justo no seguinte caso. Olha, isso daí nós também estudamos e mostramos para você que lá na Lei 6.404, no artigo, e aí presta atenção, 183, ele fala ali, tá certo? Inciso 1, dessas aplicações em instrumentos financeiros. E ele diz que serão avaliados a valor justo os títulos destinados à negociação imediata e disponíveis para venda futura. Inclusive, nós fizemos o quê? A comparação. Ó, mantido até o vencimento é custo amortizado, destinado à negociação imediata é valor justo por meio do resultado, disponível para venda futura é o valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então, são as aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda. Gabarito letra A, de aluno aprovado. Então é isso daí que a gente tem na questão. Tranquilidade? Muito bom. Pronto, vamos avançando. Questão de número 5. Uma empresa possui entre seus ativos instrumentos financeiros destinados à venda futura. Opa, e agora? Ele diz: as variações de preços de mercado desses instrumentos financeiros devem ser contabilizadas em qual conta? Ou seja, a preço de mercado, meu amigo, minha amiga, ele está falando do valor justo. Ó, do valor justo. E aí é só lembrar, Felipe, eu não aprendi com essa nomenclatura, eu aprendi como custo amortizado, valor justo por meio do resultado e valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Beleza, mas eu falei para você que bastava pegar a correlação. A Lei 6.404 está caduca, mas eu tenho uma correlação. Então, destinados à venda futura corresponde ao quê? Ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. E aí, nesse título, o ajuste a valor justo, ele vai para onde? Vai para o patrimônio líquido na conta de ajustes de avaliação patrimonial. Então, nesse caso, o nosso gabarito é a letra C de capacidade. Olha aí. Bom demais, Felipe. Perfeito. Show de bola. É isso daí, tá, pessoal? Então, o gabarito é a letra C. Bora! Próxima. E olha, questão 2021, tá? Por quê? Porque a gente pensa que, depois que teve alteração no CPC 48 que foi atualizado, não viriam questões assim, continua utilizando a nomenclatura também da Lei 6.404. Questão 6. Essa questão foi aplicada na prova de auditor fiscal ISS Aracaju 2021 pela Sebrasp. Essa é uma questão, pessoal, que foge da curva dos assuntos de instrumentos financeiros. Geralmente vem ali uma parte que a gente traz para você. Claro, Felipe, isso que trouxe aqui tem coisas que nós explicamos, mas tem coisas que são literalidade, né? E vou te dizer, as chances de cobrar são mínimas, mas ele de vez em quando traz. E aí eu quero que você pelo menos saiba quais são esses itens para que caindo novamente você acerte a questão. Tá bom? Pronto. Vamos lá. Acerca dos instrumentos financeiros, seu reconhecimento, sua mensuração, seu registro e sua evidenciação, assinale a opção correta. Aí vejam. Para ativos e passivos que sejam protegidos em conjunto com o grupo de ED de valor justo, o ganho ou a perda no balanço patrimonial em ativos e passivos individuais devem ser reconhecidos como ajuste ao valor contábil do grupo de itens. Olha aí, isso daí está lá no CPC 48, que trata de instrumentos financeiros, item
6,6,5. Tá bom? 6,6,5. E aí, pessoal, a literalidade é justamente que, olha, o ganho ou a perda decorrente de ativos individuais, eles devem ser reconhecidos como ajuste a valor contábil. De que forma? Tá certo, pessoal? Dos respectivos itens individuais. E não em grupo. Beleza? Então, letra A, errada. B. Caso a empresa descontinue a mensuração do instrumento financeiro que dá origem ao risco de crédito, ao valor justo por meio de resultado, o valor justo desse instrumento financeiro na data da descontinuação tornar-se-á o seu novo valor contábil. Olha aí, o que é que ele me fala, tá? Isso daí tá onde, Felipe? Tá lá no CPC 48, item 6,7,4. Pronto. O que é que eu tenho aí? Olha, se a empresa descontinua a mensuração do instrumento financeiro, ela está dizendo que vai alterar a sua classificação. Ponto 1. Ele diz que dá origem ao risco de crédito, ao valor justo por meio do resultado. Então, ele é avaliado a valor justo, então está registrado a valor justo, e agora ele vai ser descontinuado. Eu vou reclassificar para outro item. Ele diz, o valor justo desse instrumento financeiro na data da descontinuação torna-se-á o seu novo valor contábil. Ou seja, se eu tenho um instrumento financeiro avaliado a valor justo, um instrumento financeiro avaliado ao valor justo por meio do resultado, que é avaliado a valor justo, que está ligado a esse risco de crédito, e que eu vou descontinuar a sua mensuração, reclassificando, por exemplo, para o custo amortizado, na hora que eu for fazer essa reclassificação, ele está dizendo que o valor contábil dessa nova classificação vai ser o valor justo que estava contabilizado anteriormente no item avaliado pelo valor justo por meio do resultado. E é exatamente isso. Então, nosso gabarito vai ser a letra B de bom. Letra C. Para ser designado como item protegido, o componente de risco deve ser um componente conjunto ao item financeiro, e as alterações nos fluxos de caixa podem ser estimadas com base em situações semelhantes. Olha, aqui eu também vou ter CPC 48, item B6.3.8. Essa ele pegou pesado, tá? Essa ele pegou pesado. Então eu tenho aí que o item, né, ele foi designado como item protegido. Eu estou protegendo ali algo da minha empresa, né? E aí o que é que acontece? O componente de risco, tá? Deve ser um componente, como ele fala aí, conjunto ao item financeiro. E aí a norma diz, né, que não é conjunto ao item financeiro. Na verdade, ele deve ser separadamente identificável. Separadamente identificável do item financeiro. E as alterações nos fluxos de caixa podem ser estimadas com base em situações semelhantes. Resumindo, eu fiz ali, né, a aplicação em instrumento financeiro, que a ideia é proteger o meu patrimônio. Por isso que o item é designado como protegido. Então, naquele componente de risco que há naquela aplicação, ele deve ser um componente que eu tenho que identificar separadamente e não conjunto ao item financeiro. Então eu tenho que identificar, olha, o que é que eu estou protegendo? Eu estou protegendo ali o risco da variação do dólar. Então eu comprei um instrumento financeiro para proteger essa variação que eu tenho do risco do dólar. Então eu tenho que fazer, né, uma identificação separada ao ativo financeiro. Uma coisa é o meu risco, outra coisa é o instrumento que está sendo adquirido. Item da letra C, errado. D. As perdas de crédito esperadas devem ser reconhecidas no caso de evidência de que o ativo financeiro que apresente problemas de recuperação de crédito somente na data do relatório contábil, tá? Contábil. Beleza. Então eu tenho aqui o CPC
48, item, tá certo? Daqui está lá no CPC 48. Na verdade, pessoal, essa avaliação de perdas que eu posso ter, né, por exemplo, por impairment, não é somente na data do relatório, tá certo? Mas sim desde o reconhecimento inicial. Se houver evidências que o item está desvalorizado, perdas devem ser reconhecidas. Então, letra D é errada. E, por fim, tá a letra E. Lembrando aqui, isso daqui vai estar, desculpem, no CPC 48, item B 5.5.7. E, por fim, a letra E, que também está errada, que está lá no CPC 48, item 5.5.4, tá? Ele diz: para atender ao objetivo de reconhecer perdas de crédito esperadas para aumentos significativos em risco de crédito desde o reconhecimento inicial, somente serão permitidas as avaliações individuais de aumentos significativos de risco de crédito, tá certo? Então, elas podem ser, né, como ele está falando aí, somente serão permitidas avaliações individuais. Falso. Podem ser individuais ou então podem ser em grupo, coletivas. Tá certo? Então aí nós identificamos mais um erro. Realmente essa é uma questão muito literal, tá? E aí foge da curva. E eu não recomendo que você aprofunde tanto o estudo. É uma questão até que eu assumiria o risco, tá, de talvez cobrar algo detalhado sobre isso, tá? E você não saber, porque o custo-benefício é muito pouco, é muito melhor você focar em outros tópicos. Mas é exceção da exceção, tá? Realmente caem poucas questões sobre isso. Sétima, considerando o disposto no pronunciamento técnico CPC, que trata dos instrumentos financeiros, que é o CPC 48, julgue os itens a seguir. Sétima, os critérios aplicáveis à mensuração de um ativo financeiro após o seu reconhecimento inicial são custo amortizado, valor justo por meio do resultado, por meio de outros resultados abrangentes, e valor justo por meio do resultado. Perfeito. Item certo. Foi o que a gente estudou na nossa teoria e desde o início. Eu tenho os ativos financeiros e os passivos financeiros. Eu falei que a gente ia estudar mais os ativos financeiros. E os ativos financeiros, segundo o CPC 48, pode ser avaliado de três maneiras. Custo amortizado, que não é avaliado a valor justo, o valor justo por meio do resultado e o valor justo por meio de outros resultados abrangentes. E no final da aula, nas aulas teóricas, eu dei uma dicasinha do que mais cai sobre balanço patrimonial e DRE. Então, item certo. Oitava, uma carteira de instrumentos financeiros classificados como avaliados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, que tenha variação positiva em seu valor justo de um período contábil a outro, ocasionará um aumento no patrimônio líquido através do incremento no saldo da conta de ajuste de avaliação patrimonial. E aí, pessoal, olha, o custo amortizado ele não é avaliado a valor justo. Então, eu vou reconhecer, claro, quando eu adquiro esses instrumentos financeiros, a gente estudou regra, vai ser ali o custo de aquisição. E aí, nesse caso, do instrumento financeiro avaliado ao custo amortizado, eu vou contabilizar no meu balanço o valor da aquisição mais os rendimentos. Lembrando que vai para o resultado somente os rendimentos. No item avaliado a valor justo por meio do resultado e o item avaliado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, eu sei que eles têm algo em comum, que eles são avaliados a valor justo. Então, vai para o balanço o valor justo deles. Inclusive, eles contabilizam os rendimentos inicialmente, assim como o custo amortizado. Porém, eles têm uma diferença, porque o ajuste a valor justo do item avaliado por valor justo por meio do resultado, ele vai para o resultado. E o ajuste a valor justo do item avaliado pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele vai para o patrimônio líquido na conta de ajuste e avaliação patrimonial. Então, se houve uma variação positiva do ajuste a valor justo, realmente eu vou aumentar o meu patrimônio líquido creditando ajuste de avaliação patrimonial. Então, o gabarito da questão, ele está aí certíssimo. Aí não tem segredo. Tá bom? Então, questão aí muito boa mesmo.
Show! Beleza. Nona, uma empresa adquiriu um instrumento financeiro no valor de 300 mil, com remuneração estabelecida de 32.500 para o vencimento. No vencimento, esse título possuía valor justo de 340 mil. Considerando essa situação e as normas acerca do reconhecimento, da mensuração e do registro das operações contábeis dessa natureza, assinale a opção correta. Lembrando que esse valor é o custo de aquisição. Aqui a remuneração, na verdade, é o rendimento pela taxa de juros, tá? Que seria a receita financeira. E aqui é o valor justo dele. Vamos lá. Se a empresa avaliar o título pelo custo amortizado na data do vencimento, ou seja, ele não é avaliado a valor justo, ela deve registrar os valores de 7.500 e 32.500 como receita de juros? Falso. Como ele não é avaliado a valor justo, ele só vai reconhecer o rendimento pela taxa de juros creditando uma receita de juros. Então não tem 7.500, letra A errada. B. Se a empresa avaliar o instrumento financeiro pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ela deverá registrar um crédito de 7.500 na conta de ajuste e avaliação patrimonial e um crédito de 32.500 como receita de juros. Perfeito. Pessoal, os 32.500, independente do título, eu vou contabilizar o quê? Uma receita de juros pelo rendimento. Agora, quem não é avaliado a valor justo não vai ter ajuste a valor justo. E quem é avaliado a valor justo, ele vai ter que o quê? Que contabilizar um ajuste a valor justo, que é a diferença de 340 mil, que é o valor justo, menos a curva de papel, que é o valor aplicado, mais os rendimentos de 332.500, que isso vai dar 7.500. E aí, no título avaliado por valor justo por meio de outros resultados abrangentes, como eu tive uma variação positiva de 7.500, eu vou acreditar ajuste de avaliação patrimonial e não resultado, porque resultado era só se o título fosse avaliado pelo resultado. Show! Gabarito, letra B. C. Se a empresa avaliar o instrumento financeiro pelo valor justo por meio de resultado, ela deve registrar apenas o crédito de 40 mil na conta de ajuste de avaliação patrimonial? Falso, pessoal. Se ele é avaliado a valor justo por meio do resultado, tanto o rendimento quanto o ajuste a valor justo vão para o resultado. Então eu pegaria 40 mil, 32.500 mais 7.500 no resultado, como receita financeira e não como patrimônio líquido. Letra C, D. Se a empresa avaliar o instrumento pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, nós vamos registrar 7.500 em ajuste de avaliação patrimonial e não 40 mil, porque os 32 é para o resultado. E letra E, se ele for avaliado pelo custo amortizado, ele não é avaliado a valor justo, então eu não tenho o quê? Eu não tenho os 7.500. Eu só teria os 32.500 no resultado, então ela também está errada. Confirmamos aí o nosso gabarito, o quê? Letra B de bom. Olha, questão muito boa. Para finalizar com chave de ouro, nós vamos para a questão de número 10. Um título público de longo prazo que renderá juros nos termos do contrato foi adquirido por uma companhia que tem liquidez e cotação no mercado. Conforme o pronunciamento técnico CPC 48 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, assinale a opção correta a respeito do título mencionado na situação hipotética. Aí vamos lá. Se esse título for mensurado pelo custo amortizado, os juros contratuais e a diferença entre os juros contratuais e as variações decorrentes da marcação a mercado do título deverão ser reconhecidos no resultado. Felipe, que diferença é essa? Essa diferença, pessoal, ela é o valor justo menos o valor aplicado mais os rendimentos, que é a curva de papel. Entenderam? É o ajuste a valor justo. Isso daqui que ele está falando é o ajuste a valor justo. E aí a letra A já está errada, por quê? Porque o custo amortizado ele não é avaliado a valor justo, então eu só vou reconhecer os juros no resultado. E a diferença, não. Letra A, errada. B. Se o título for avaliado pelo método do valor justo por meio do resultado, deverá ser reconhecido no resultado a diferença entre os juros contratuais e as variações decorrentes da marcação a mercado no título, mas não os juros contratuais. Falso. Eu vou reconhecer tanto a receita dos juros quanto a diferença. Então a letra B está errada. C. Se esse título for mensurado pelo método do valor justo por meio do resultado, os juros contratuais deverão ser reconhecidos
no resultado, perfeito, e também a diferença. Então a letra C está errada. D. Olha aí. Se esse título for mensurado pelo custo amortizado, eu vou reconhecer somente os juros contratuais, perfeito, porque ele não é avaliado a valor justo. Então não reconheço a diferença dos juros contratuais. Então aí nós confirmamos, tá certo? Na questão, o nosso gabarito letra D. E aí, para finalizar, a letra E está errada. Se ele for avaliado pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, deverá ser reconhecido no resultado a diferença entre os juros contratuais e as variações, mas não os juros contratuais. Falso. Na verdade, os juros contratuais vão para o resultado e a diferença ela vai para o patrimônio líquido, na conta, conforme nós sabemos, de ajuste de avaliação patrimonial. Beleza? Então, feito isso, nós concluímos o nosso assunto instrumentos financeiros, resolvendo muitas questões. Agora é com você revisar, resolver questões e treinar muito para garantir a sua aprovação. Um forte abraço e bons estudos!